O que é crer para ser salvo? A Bíblia afirma que é necessário crer para ser salvo. João 3,16, Atos 16:31. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Atos 16:31. No entanto, a Bíblia também diz que a justificação vem pelas obras, e não somente por fé. Tiago 2,24. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Tiago 2,24. Será que a palavra de Deus se contradiz? É claro que não. Para compreender estas afirmações, precisamos entender sentidos diferentes da palavra fé. Um princípio fundamental de comunicação é a consideração do contexto. A mesma palavra pode ter significados bem diferentes em contextos diferentes. Entendemos isto quando ouvimos pessoas usar palavras como adorar. Se alguém disser adoro a Deus, o verbo adorar é empregado no sentido de prestar culto a Deus como divindade. Se alguém disser adoro ouvir música, o verbo adorar é empregado no sentido de gostar muito. Da mesma maneira, a palavra fé pode ter sentidos diferentes dependendo do contexto. A fé para a salvação inclui a reação apropriada. Ilustremos com outro exemplo. Se alguém entrar num auditório e gritar fogo, as pessoas que realmente creem na mensagem vão se levantar para sair. A pessoa que não crê ficará tranquila. Da mesma forma, a pessoa que crê na palavra de Deus vai reagir à sua mensagem. Esta é a razão pela qual é tão importante obedecer ao Evangelho. 2 Tessalonicenses 1, 8-9. Hebreus 5, 7-9. Quem não reagir, na verdade, não crê. A reação adequada à mensagem do Evangelho é obedecê-lo. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 8-9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7-9. Em Tiago 2,24, Tiago falou sobre a fé num sentido mais estreito e, assim, destaca a importância de uma fé ativa e obediente. Ele deixou bem claro que a fé que salva é a fé que age com obras de fé ou obras de obediência. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2,24. Obras de fé ou obras de obediência são reações apropriadas que vêm da fé obediente e operante que Deus quer. Isto é diferente de realizar boas obras para tentar merecer a salvação, ou seja, obras de mérito. A salvação não pode ser comprada por tais obras. Efésios 2, 8-9. Nenhum de nós merece a vida eterna porque pecamos. Romanos 3, 23. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8-9. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Considere os textos bíblicos em Tiago 2,14, 2,17 e 2,19. Meus irmãos, qual é o proveito
Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Observe que a fé sem a reação apropriada, as obras de obediência, é morta, e ninguém será salvo por uma fé morta. Note que até os demônios têm fé. Eles creem em Deus e até mesmo tremem. No entanto, isto não os faz ser salvos. A questão é que os demônios não obedecem. Citando a fé obediente de Abraão e Raabe, Tiago conclui esta questão. Tiago 2, 21 a 26. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 21 a 26. Agora, uma vez que entendemos a importância de uma fé operante e obediente, podemos falar do verdadeiro batismo bíblico. Jesus disse que o batismo é necessário para a salvação. Marcos 16,16. Os apóstolos e outros cristãos primitivos ensinaram que o batismo é essencial para a remissão dos pecados. Atos 2,38, Atos 22,16, 1 Pedro 3,21. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16,16. Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Atos 22,16. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21. No entanto, muitas pessoas hoje negam a necessidade do batismo para a salvação. Um dos argumentos considerados como mais fortes contra a necessidade do batismo é a afirmação que é uma obra de justiça e, por isso, não pode contribuir à nossa salvação. Então, se apela para o texto em Efésios 2, 8 a 9, o qual diz que a salvação vem pela graça, mediante a fé, e não de obras. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Atente bem para isto. O batismo não é o tipo de obra em consideração nesse texto. As obras referidas em Efésios 2:9 não são obras de graça, as obras de Deus para efetuar a nossa salvação, nem obras de fé ou obras de obediência. A resposta do homem à graça de Deus. Isto se torna claro quando consideramos o contexto de Efésios 2 e várias outras passagens. Efésios 2:8 contém duas palavras-chave, graça e fé. A graça inclui tudo o que Deus faz para a nossa salvação. Inclui a revelação da palavra de Deus, a vida perfeita de Jesus, a morte e ressurreição dele, etc. A fé inclui tudo o que o homem faz para receber o dom da salvação: crença, confissão,
arrependimento, batismo, perseverança. Mesmo depois do batismo, continuamos mostrando nossa fé pelas boas obras que Deus preparou. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. A fé que Deus quer é viva, sempre é ativa e obediente. Um dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento, Abraão, foi justificado pela fé obediente e operante. Tiago 2, 21 a 24. Não foi suficiente que Abraão apenas confessasse sua fé, sem seguir as ordens de Deus. Ele teve que obedecer a Deus. Nós temos que imitar o exemplo de sua fé. Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 21 a 24. A própria fé foi descrita por Jesus como obra. João 6, 29. O lavar regenerador do batismo não é uma obra de justiça, mas um simples ato de obediência ao que Deus ordenou para nosso perdão. Tito 3:5, Efésios 5:26, Atos 22:16. A eficácia do batismo não está na obra do homem, mas no poder de Deus. Colossenses 2:12 deixa bem claro que o batismo tem valor porque é o meio que Deus usa para remover o nosso pecado. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. João 6:29. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Atos 22:16. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. As doutrinas modernas que negam a necessidade do batismo para a salvação não são bíblicas. Referências. Este estudo foi adaptado de Basta Crer no Evangelho para Ser Salvo e O Batismo é Obra de Justiça, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.